irmãos, seus irmãos, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 22 de 12 de 2024, 22 de dezembro de 2024, às 13 horas e 45 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós continuarmos a leitura da palavra de Deus no dia de hoje. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Quero dizer para Israel, Brasil e o mundo, que diga comigo: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também: bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Eu estou aqui primeiramente em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e em nome do meu pai da fé, Domingo Barbosa Moisés Miranda, o grande profeta restaurador, propulsor restaurador do Novo Testamento, da doutrina do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? E dos santos profetas. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje vamos falar sobre a caridade, né? Sobre a caridade. E vamos exercer o tipo da caridade. Porque muitas das vezes as pessoas estão confundindo com a caridade. Muita gente acha que a caridade é só comida e bebida. Caridade não se consiste só em comida e bebida, porque o reino de Deus não se consiste em comida e bebida, tá, meu prezado? Tudo faz parte da caridade, mas ainda não é a perfeita caridade, né? Então temos a caridade e tem a perfeita caridade, que nem a fé. Tem a fé e tem a perfeita fé. Tem a fé e tem a perfeita fé. Quando você vai na lotérica fazer algum pagamento de algum boleto, alguém não convida você? Vamos fazer uma fezinha, né? Ali faz a fé. Mas agora o crente tem que ter a perfeita fé. A perfeita fé é aquela que vem do dom gratuito de Deus e não precisa de nenhum sorteio para alcançar a ela. É alcançada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelos santos profetas, né? Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Abra a tua Santa Escritura comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O título diz: a suprema excelência da caridade. Vamos ver aqui o que está escrito. Com licença. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como um metal que zoa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade
não é invejosa. A caridade não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vamos pôr o espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior desta é a caridade. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, eu quero, agora se eu for ter convosco, falando língua estranha, que vós aproveitaria? E se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja guitarra, seja citarra, não formassem som distinto, como se conheceria o que se toca com flauta ou com citarra? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se aparecerá? Quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei com que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e
nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para que aquele a quem falou. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Pergunta: que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indotro, ou amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dá bem graças, mas outro não edifica. Doutra graça dou a Deus por dou graça a Deus porque falo mais língua do que vós. Todavia eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir outros que diz 1000 palavras em línguas desconhecidas. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Prezado, vamos para Segunda João. Vamos buscar entendimento da caridade, né, meu prezado? Para saber os tipos da caridade, o qual incitamos. Em 1 João 5, 3 e 4. 1 João 5, 3 e 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ver a caridade aqui, né? Porque a caridade, muita gente pensa que só faz ela entre irmãos. Temos que ter a caridade de Deus, porque Deus fez a maior caridade para nós, entregar seu filho para morrer numa cruz por nós. Então temos que ter a caridade para Ele, o qual Ele mesmo pede a caridade. Tenha piedade, tenha caridade para com Deus. Aqui, ó, em primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3 e 4. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados.
Porque todos aqueles que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória, porque vence o mundo é a nossa fé. Se você não tiver fé, você não vai guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos do Senhor é guardado pela fé, e o Senhor pede, porque esta é a caridade de Deus, igual você viu ali. Ainda que tenha fé de maneira tal que transporte o monte, mas se não tiver a caridade, qual a caridade? Isso aqui, ó, guardar os mandamentos do Senhor. Você tem a fé lá, mas e aqui você tem essa fé para guardar os mandamentos de Deus? O regimento de doutrina do Senhor Jesus Cristo? Se você não guarda esse regimento de doutrina, você está perdendo. Você está perdendo o que tem ganho, o dom gratuito de Deus. Que Ele te deu a salvação por dignidade, por inteiro galardão. Mas vós fica só esperando uma salvação comum. Espera chegar um dilúvio do açoite, para depois que passar pelo dilúvio do açoite, você salva somente a sua alma, porque não exerceu a caridade de Deus. Tem que ter a caridade de Deus, meus prezados, para poder você escapar da corrupção do mundo. Se você não tiver, de maneira nenhuma você escapa da corrupção do mundo. Segundo São João, deixa eu ver aqui. Segundo São João, versículo 4 a 11. Segundo São João, capítulo, segundo São João, capítulo 1, versículo 4 a seguir, diz: o amor fraternal e os falsos doutores. Vai aqui, ó. O amor fraternal e os falsos doutores, que encobrem os mandamentos de Deus, para o irmão não entrar no reino de Deus, não ter o inteiro galardão. Ó. Muito me alegro por achar alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivéssemos, que nós amamos uns aos outros. E a caridade é esta, que andamos segundo o seu mandamento. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andei nele. Está vendo? A caridade é o mandamento. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Não é isso que eu estou falando? Não é isso que eu falei? Recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não preserva na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebam em casa, nem tampouco saudem.
porque quem sauda tem parte na sua má obra. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e com tinta, mas espero ir ter convosco e falar boca a boca, para que o vosso gozo seja cumprido. Saldo-te, o filho da tua irmã, a eleita. Amém. Está vendo? Está vendo o ensino do apóstolo Paulo? O ensino do apóstolo Paulo como é verdadeiro. Ele diz que a caridade é que cumpra com os mandamentos de Deus. Diz que essa é a perfeita caridade. Mas se não cumprirmos com os mandamentos de Deus, nós estamos sem a caridade. Em primeira epístola de João, primeira epístola de evangelista São João, capítulo 2, prezado, você cumprindo com a doutrina do Senhor completa, você tem até advogado de graça para te livrar da corrupção do inferno, para livrar de toda acusação do acusador da tua alma, porque ele vai acusar. Ele está acusando de dia e de noite, não é que vai, não, está acusando de dia e de noite. Aqui, ó, primeira epístola de evangelista São João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo. Está vendo? Ele é o defensor, o advogado. No versículo 3, diz: a observação dos mandamentos e o amor fraternal, a separação do mundo. Nisto sabemos e conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Está vendo? Quanto de crente mentiroso tem na face da terra, na face do mundo. E o que está no livro de Apocalipse, ficarão de fora os mentirosos. Irmãos, vamos prestar atenção na leitura, vamos prestar atenção na escritura, vamos prestar atenção na profecia, vamos prestar atenção no conselho de Deus, para não se apresentar naquele dia como mentiroso, ser mentiroso diante do Senhor. Como você diz que guarda os mandamentos e não guarda? Como você diz que serve ao Senhor e não serve? Olha, preste bem atenção para você ver o que está falando assim. Nisso sabemos e conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Olha o perigo aqui, meu irmão. Olha o perigo aqui, olha o barranco na tua frente. Um passo para você descer o abismo. O Senhor vem te pegar como mentiroso, porque não guarda os mandamentos do Senhor. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Está vendo? Nisso conhecemos que estamos nele. Não é o que eu digo? A perfeita caridade, aquele que guarda os mandamentos de Deus, o amor de Deus, aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado, a perfeição
do amor, da caridade, está nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Já pensou em sujeitar a isso? Andar como Jesus Cristo andou. Falar como ele falou. Ensinar como ele ensinou. Ter a verdade como ele tinha somente a verdade. Ser honesto como ele foi honesto. Versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele é, e em vós, porque vão passando as trevas e já vem a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz estar na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e andas em trevas e não sabe para onde vais, para onde devas ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós são perdoados os vossos pecados. Pois, pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebo, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebo, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo? Temos que vencer o mundo. E vencer como? Cumprindo com os mandamentos de Deus, né? Mas como está o mandamento de Deus? O povo está diminuindo a escritura, tiraram o lava-pés, tiraram o ósculo santo, tiraram o batismo no rio em água corrente, com 3 mergulhos, tiraram o véu, tiraram a veste comprida até os pés, de maneira que Jesus Cristo andou. Disse assim, aquele que está nele também deve andar como ele andou. Tiraram o pão da ceia sem fermento, o pão asmo. Tiraram o sangue da uva, o excenso da uva, que é o vinho puro da ceia. Celebra a ceia com vinho e álcool. Pesado. Torceram os mandamentos de Deus de todo lado, tiraram o dízimo. Então, meu pesado, diminuíram a palavra de Deus e foi diminuído no reino de Deus também, a parte do reino de Deus. Ele diz, aquele que tirar a palavra desse livro, qualquer palavra assim,
será tirada a parte do livro do Reino de Deus. Muitos crentes não vão ter parte no Reino de Deus porque tiraram a parte da Escritura que era do Reino de Deus, a edificação do Reino. Para nós entrarmos no Reino, temos que fazer, tem que fazer a nossa parte. Se tu não fazer a tua parte, tu não tem parte lá, meu prezado. Quer ter parte no Reino de Deus? Faça a tua parte, cumpra o mandamento. Porque senão lá você não tem parte também. Porque o livro do Senhor, ele é completo. É completo. O livro do Senhor é completo. Mas os doutores tiraram. Foi tirando para ficar mais fácil, juntar a multidão, né? Dá até negócio, dá muita gente que vive aí, ganha 10, 12 salários, no evangelho, pastorzão, ganhando 10, 12 salários, tirando os mandamentos de Deus para ficar mais fácil, para juntar a multidão, para fazer grande congresso. Também tirou na parte dele do Reino de Deus. Por isso que o Senhor não me põe diante de multidão. Eu sou bocudo, tenho a boca grande para falar a verdade mesmo. Falo mesmo. Quem está no Reino de Deus, cumpre com a verdade, cumpre com os mandamentos do Senhor. Senão não entra não, meu prezado. Prezados, são esses meus conselhos. Eu quero deixar uma bênção para o Israel de Deus lá na Palestina, para a Itália, Espanha, Suíça, a Inglaterra, a França, para Portugal, para Peru, o Chile, Bolívia, nossos países vizinhos, Paraguai, Argentina, todos os países daqui da América, para a África do Sul e do Norte, para o Japão, para a China, para a Indonésia, Paquistão, o Egito e todos os países que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo. Que o amor do Senhor possa estar ali também, que o Senhor resplandeça diante deles como o sol da justiça, que o Espírito Santo de Deus possa levar a revelação da palavra para eles, para aqueles que não recebem porque não conhecem. Mas o Espírito Santo de Deus conhece eles e sabe quem são eles e conhece o coração de todos. Que o Senhor possa revelar a graça para eles e salvar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje, para todos sempre, eternamente. Amém. Até a próxima, Deus.